o que você acha que mais mudou, ou se não mudou, não mudou, você pode falar, quando acharam os textos em Qumran, no final da década 40 do século passado, se acharam esses textos e são textos, pelo menos quando eu estava no seminário há 20 anos atrás, era, ó, ainda estão descobrindo coisas de lá. Eu sei É, que deu uma acalmada, já tem, descobri que não são nem, talvez não são nem dos essênios mais. Quando eu estudei era dos essênios. é, Então, assim, muita coisa se falou. O que mais se mudou para nós, assim, vamos dizer assim, cristãos curiosos, mas não tão da alta crítica? o único livro que não é citado dentre os manuscritos do Mar Morto é o livro de Esther, se não me engano, é o livro de Esther. Todo o resto tem citações presentes, e é interessante notar que as citações em relação ao texto massorético são muito iguais. A tradição de manuscrito que nós temos da Bíblia hebraica é a tradição do Códice de Alepo, Códice de Leningrado, que são escritos produzidos pelos massoretas na Alta Idade Média, ou seja, lá pelo século 9, 10, 11. Eles são os mais antigos. Então, nós não tínhamos uma tradição, famílias de manuscritos antes do século X, praticamente, para nós garantirmos. Não, esse era o texto que Jesus leu na sinagoga lá de Cafarnaum, Isaías, né, 61, por exemplo. E quando você achou esses manuscritos foram escritos quando? Exatamente na virada das eras, né, quando se virou do AC para o DC, né, quando deixou de ser antes de Cristo e passou a ser depois de Cristo. Foi escrito justamente nessa época, né, preservados de forma linda, né, em pergaminhos, com textos de livros completos. Por exemplo, nós temos o grande rolo do profeta Isaías disposto lá no Museu do Livro, lá em Israel. E você, quando faz uma comparação, é lógico que eu não sou especialista dessa comparação, mas eu fui aluno de um dos maiores especialistas nessa literatura do Mar Morto, que é o Dr. Timothy Lim, que dá aula lá na Universidade de Edimburgo. E a certeza que a gente tem, né, desse novo material, porque é uma descoberta recente, é que o texto massorético é um texto seguro. Por quê? Porque foram muitas poucas as diferenças que se encontrou entre uma tradição que é a nossa tradição textual e uma tradição muito mais antiga. É lógico, tem diferenças, né? Não tinha pontuações vocálicas na época quando os manuscritos do Mar Morto foram redigidos. Mas, basicamente, o texto massorético ele se mostrou estável. Então, a descoberta desses manuscritos, pelo menos nas porções que citam a Bíblia, serviram para reforçar, em primeiro lugar, a autoridade, né, e o texto e a qualidade do texto massorético, e, em segundo lugar, trouxeram elementos a mais, né, que compõem essas notas de rodapé que a gente tem na Bíblia, né? Nessa versão, os manuscritos leem dessa forma, ou naquela de outra forma. Essa é uma resposta que eu posso te dar em termos bíblicos. Agora, em termos, vamos dizer assim, maiores, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto abriu uma janela muito grande de uma forma de judaísmo vivida naquela época que não era o judaísmo oficial, que era o judaísmo meio que paralelo. Nós jogamos os essênios aí no meio. Nós não sabíamos muito quem eram os essênios, né? A Bíblia cita assim, bem assim, daquele negócio, né? Mas a gente tem códigos inteiros de conduta desses essênios, que regulavam a vida desses vários tipos de comunidade. Os essênios não são um grupo só, né? Tinha os essênios que viviam na cidade, tinha os essênios mais sectaristas, enfim. Mas todo o zelo que eles tinham, por exemplo, o desprezo que eles tinham pelo templo, porque eles achavam que o templo não tinha mais validade porque a caça sacerdotal já estava corrompida já há muito tempo, e eles queriam uma nova realidade para eles, né? Formar uma nova comunidade dos eleitos, com regras muito duras, mas que evocava essa nova realidade, a perspectiva, por exemplo, do Messias que eles esperavam. Eles esperavam o Messias, né? A maioria esperava o Messias, mas não é uma crença única. Alguns documentos falam de um Messias, outros documentos falam de 2 Messias. Outros documentos falam de 3 Messias vindo, cada um com uma função diferente. Então, olha só a loucura e olha só o caldo que era o judaísmo da época de Jesus, que nós só conhecemos por uma visão meio que estreita daquilo que o Novo Testamento nos narra, mas Jesus deve ter passado muito perrengue por causa dessa multiplicidade de formas de entender as profecias dos antigos, né, o Antigo Testamento, e as multiformes maneiras de se experimentar a própria religião
religião judaica dentro daquele contexto que é um caldo terrível, né? Que vem o helenismo tá lá, o paganismo, o judaísmo mistura, depois vem toda uma cultura meio que paralela, né? Dos essênios, toda a tradição teológica consolidada nos apócrifos do Antigo Testamento. Então, nos abre janelas muito importantes para nós conhecermos melhor aquele tempo e como que o evangelho ele responde a essas questões, muitas vezes pontuais, que nós temos dentro dessa comunidade bem heterogênea em termos religiosos. Pergunta rápida. Os textos da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, quais são os mais antigos que a gente tem? Cara, pra gente falar da Septuaginta, a gente tinha que fazer uma live só, né? Só de Septuaginta, porque a gente acha que Septuaginta é uma tradição. Septuaginta não é uma tradição, é uma família de tradições, de traduções que foram feitas dentro de um intervalo de tempo relativamente grande. Então, geralmente, quando a gente fala da Septuaginta, a gente fala da lenda dos 72 sábios que foram chamados pelo Ptolomeu Filadelfo, né, para traduzirem tal, demoraram 72 dias e todos os 72 sábios traduziram ipsis literis iguais ao Antigo Testamento. Isso daí é conversa para boi dormir. A Septuaginta não nasceu assim. Foi um processo muito mais de necessidade dos judeus da diáspora, principalmente sediados na região do Egito, né, Alexandria, que era o grande polo cultural da época, de terem numa língua que eles podiam entender a escritura sagrada dos seus pais. Então, era uma comunidade judaica que não sabia mais falar hebraico, que precisava praticar religião judaica, mas não sabia falar hebraico, não sabia ler hebraico e precisava do Antigo Testamento traduzido para o grego. Então, as traduções mais antigas da Septuaginta, com certeza, são as traduções do Pentateuco, porque o Pentateuco é a parte mais importante do Antigo Testamento. Depois vieram os profetas, depois os escritos, e essa tradição mais ou menos homogênea é o que nós chamamos de Septuaginta. Mas a Septuaginta não é a única tradução. Nós temos várias outras famílias de traduções que foram feitas um pouquinho depois, que vão diferir umas das outras. A minha pergunta não era essa. A minha pergunta é, porque você falou que a gente achou em Qumran textos com mais de 10 séculos antes dos textos mais antigos que a gente tinha. E a Septuaginta mais antiga que a gente tem, vamos dizer assim, o Antigo Testamento em grego mais antigo que a gente tem, você sabe datar? Qual é a data? Eu não sei a data exata, mas provavelmente entre a virada dos anos 300 e 200 antes de Cristo. O papiro mais antigo. Ah, o papiro? Isso. O papiro, especificamente, eu não sei a data. Qual que é o mais antigo? Não sei. Não, porque se a gente tivesse um muito antigo, então esse papiro seria mais valioso do que os do grego, entre aspas, né, que eu tô dizendo. O papiro do texto hebraico? Não, tô trazendo assim, porque você falou se é 10, então o texto em grego que a gente desconfia que era Septuaginta deve ser mais tardio. Mas, bom. É com certeza do tempo pós-exílico, né, que é o tempo da diáspora. Depois, né, de toda aquela... Depois de Alexandre o Grande, da helenização do mundo. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!